Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Jesus, ele vai combater com muita firmeza toda a hipocrisia que havia no seu tempo. No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre este assunto, meditando o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos do 13 ao 22. Mas antes vamos rezar, vamos pedir as luzes do Espírito Santo para que tenhamos sabedoria diante da palavra que iremos professar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Deus da mais infinita bondade e misericórdia, nós nos colocamos na Tua presença de coração sempre contrito e humilde, clamando que o Senhor envie sobre nós bênçãos e graças dos céus. Que a Tua misericórdia, Senhor, possa vir ao encontro das nossas misérias humanas, das nossas fragilidades e imperfeições. Que o Senhor releve todas elas. Que o Senhor nos conceda a graça de ter um bom discernimento diante da palavra professada, para que assim possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor espera de nós no dia de hoje. Nós te pedimos pela intercessão da Sempre Virgem Maria e a proteção dos santos anjos de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás, todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho, repito, se encontra no livro de São Mateus, no capítulo 23, no versículo dos 13 ao 22. E ele vai nos dizer assim: Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o consegues, o tornais merecedor do inferno 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos! O que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos! O que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita o templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, na fé em Cristo, o Santo Evangelho de hoje nos traz, mais uma vez, um grande ensinamento. Jesus é aquele que está combatendo firmemente toda a hipocrisia do seu tempo, sobretudo aquela que era manifestada pelos fariseus, pelos mestres da lei, aqueles que detinham em tese todo o conhecimento da lei de Deus, aqueles que em tese precisariam dirigir o povo rumo a um caminho de santidade e salvação, aqueles que precisavam revelar ao povo toda a verdade que vinha de Deus, para que o povo se convertesse, para que o povo começasse a seguir os ensinamentos de Deus, para que o povo fizesse de fato esse caminho de volta ao Pai. Mas durante o seu caminhar, Jesus vai perceber algo muito diferente disso. Jesus vai perceber que estes mestres da lei, que estes fariseus estavam de fato escravizando o povo em conceitos completamente falsos, que não refletia a verdade
que precisava ser revelada. Os mestres da lei, os fariseus, eles viviam a sua vida de uma forma que era contraditória, que era incoerente com a fé que eles ensinavam. E é claro que isso refletia na confiança do povo, porque o povo ouvia esses fariseus, esses mestres da lei professarem a palavra de Deus, mas eles viam também que este povo não agia de forma condizente a ela, que este povo não tinha amor no seu coração, que este povo não se compadecia com aqueles que mais sofriam, mas que, ao contrário, eles escravizavam, oprimiam. Eles exigiam do povo algo que eles não poderiam dar. Eles priorizavam muito mais os bens materiais, o dinheiro, o poder, do que a vida espiritual que precisava ser implantada. Por isso que Jesus vai questionar o que mais vale. O que mais vale? O templo que santifica o ouro ou o ouro por si só? Porque era isso que os fariseus e os mestres da lei estavam valorizando. Eles estavam valorizando aquilo que eles tomavam do povo de uma forma abrupta, injusta. Um povo que já era miserável, que já tinha suas dificuldades. Eles ainda sacrificavam ainda mais o povo, obrigando que este povo doasse aquilo que eles nem tinham. Eram muitas explorações. Era muita exploração no tempo de Jesus. As pessoas não viam o outro como um irmão. Não havia uma relação fraternal, mas havia uma relação de opressão. E é claro que todo esse contexto, ele vai ser combatido por aquele que foi enviado para anunciar a verdade. E Jesus não vai ter medo. Jesus, corajosamente, ele vai cumprir a sua missão. Ele vai denunciar as injustiças. Ele vai chamar todos de hipócritas, cegos, guias guiando cegos. Guias cegos, ele vai chamar o povo porque eles não estavam enxergando. Os mestres da lei, os fariseus, eles não estavam enxergando aquilo que era necessário fazer dentro da missão que eles estavam exercendo, dentro dos cargos, das funções que eles tinham, que eram funções de guiar o povo. Eles estavam professando uma fé e vivendo na prática algo muito diferente dela. E é claro que Jesus vai combater e vai combater firmemente. Não vai medir esforços para denunciar todas essas mentiras. E ao mesmo tempo vai se colocar revelando a verdade. Este posicionamento de Jesus é um grande exemplo que nós precisamos seguir nos tempos de hoje. Porque também nos tempos de hoje nós vivemos um contexto de imensa hipocrisia. Muitos que falam em nome de Deus não fizeram o seu processo de conversão como deveriam vivê-lo. Muitos que falam em nome de Deus, na sua vida prática, não conseguem transbordar o amor que vem dele. E nós precisamos também, em muitos momentos, nos posicionarmos em relação a tudo isso que acontece de forma equivocada e que prejudica os nossos irmãos, que atrasa o seu crescimento espiritual, que os ilude com falsas verdades, que os ilude com ilusões. É preciso que todos, enquanto cristãos batizados com a missão evangelizadora, verdadeiramente usem do profetismo para poder não só anunciar a verdade, mas também para denunciar as mentiras, mas também para denunciar a hipocrisia, porque nós não podemos ser cegos diante da palavra, porque temos a missão de guiar outras pessoas. É preciso que sejamos autênticos cristãos, que vivamos a verdade do Evangelho na teoria, mas principalmente na prática, porque é o testemunho de vida que vai arrastar muitas pessoas ao redor de Jesus, porque foi assim que ele procedeu. Jesus acumulou tantos seguidores, tantas pessoas se converteram por ele,
porque elas olhavam para Jesus e viam em suas atitudes coerência, viam em suas atitudes verdade. E é assim que cada um de nós também hoje, como cristãos batizados, que temos a missão evangelizadora, que temos a missão de levar o nome de Jesus a outros, e todos nós o temos, e fazemos isso cada um com seus dons, cada um de um jeito, porque é Jesus que capacita, é Deus que capacita todos de acordo com o propósito que Ele tem, mas de uma forma ou de outra nós precisamos anunciar a verdade e precisamos vivê-la na prática, para que o nosso testemunho